Bom dia, turma. Vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Aula de português do dia 14 do 5. O que é que iremos fazer hoje? Iremos ver o descritor D3, inferir o sentido de palavra e expressão, certo? No bimestre passado, nós vimos o descritor D2, que era localizar a informação implícita, que é bem parecido com o descritor D3. Por quê? Porque o descritor D3 é o compreender a palavra e expressão a partir do contexto. Não vai estar escrito, você vai compreender a partir do contexto em que essa palavra foi empregada. Porque uma palavra, ela pode ter diferentes significados a partir do que ela está sendo empregada, do contexto em que ela está sendo empregada. E é isso que iremos estudar. Iremos mudar um pouco nossa metodologia de ensino, pois a partir de agora iremos continuar estudando os escritores com a apostila. Porém, irei mudar um pouco a questão dos números das atividades. Antes, eu utilizava a atividade como toda aula de português, tinha uma videoaula e 2 questões, não era? Agora eu vou mudar um pouquinho isso, tá certo? E nós vamos agora seguir a metodologia de ensino do quê? A partir de hoje, nós vamos sempre utilizar a apostila como já havíamos utilizado, mas porém, para minimizar a demanda de atividades que tanto vem sendo questionada, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora em português, nessa aula de hoje, nós vamos ver o descritor D3. Eu vou passar uma atividade desse descritor D3. Não eram 2, agora eu só passo uma, certo? E amanhã nós continuamos estudando o descritor D3, certo? E vemos a outra atividade do descritor D3. Aí, semana que vem, na primeira aula da semana que vem de português, nós corrigimos as 2 questões de escritor D3, tá certo? E na próxima aula, nós já continuamos, vemos outro descritor. Então, vai ser assim, em vez de ver 2 questões e 2 descritores diferentes todo dia, na aula de português, nós vamos ver agora na semana só um descritor. E aí, dividimos a atividade durante a semana, tá certo? Para amenizar um pouquinho essa demanda de atividades, tá bom? E aí, hoje, nós vamos o quê? Começar o estudo de escritor do 3, vou explicar para você, D3, vou explicar para você o que é esse inferir sentidos de palavra e expressão, tá bom? Passo uma questão, aí amanhã nós vemos outra questão e semana que vem eu corrijo, tá certo? Compreendido? Então, vamos iniciar nossa aula de português de hoje. Para falar sobre o descritor D3, nós temos que primeiro compreender o que é sentido denotativo e conotativo. Sim, conteúdo novo já. O que é sentido denotativo e conotativo é o que iremos aprender agora, tá bom? O sentido denotativo é o sentido real das palavras, sentido literal da palavra, o sentido que a palavra é usada no sentido original dela, no sentido do dicionário. Exemplo, as palavras que encontramos no dicionário. Então, denotativo é isso, é o sentido real da palavra, igual encontramos no dicionário, tá certo? Então, e já o sentido conotativo é quando a palavra está no sentido figurado. O que é isso, Laís? Sentido figurado? É quando a palavra ela está num sentido que não é convencionalmente usada, está num sentido incomum ao que ela normalmente é usada. Vamos ver aqui nesse exemplo. A menina está com a cara toda pintada. Cara, nesse caso aqui, a primeira palavra é o que? O rosto, ok? Já na segunda aqui, ó, aquele cara parece suspeito. Então, esse cara aqui foi de rosto? Não, foi de pessoa. Aquele cara parece suspeito, de pessoa. Veja que a palavra cara, que significa rosto, o sentido convencional dela é esse, e que é o que a gente encontra no dicionário, ela foi empregada
com outro sentido na segunda frase. Então, ela foi empregada com um sentido que não é convencionalmente usada, que não é o sentido do dicionário. Então, eu chamo isso aqui de quê? De conotativo. Eu chamo essa expressão quando a palavra é empregada num sentido que não é convencionalmente usada de conotativo. E quando a palavra é empregada num sentido que é convencionalmente usado, eu chamo de denotativo, tá certo? Denotativo é o sentido que real da palavra. Denotativo é o sentido real, original da palavra, o que a gente encontra onde? No dicionário. Conotativo é o sentido figurado. O que é isso, figurado? É quando a palavra é empregada num sentido que ela não é convencionalmente usada. Ela é empregada em outro sentido, tá certo? E isso é o quê? É um exemplo para vocês poderem compreender. Então, vamos aqui. O que é o sentido denotativo? É o sentido do dicionário da palavra. Palavra com o sentido do dicionário. E o que é o sentido conotativo? É a palavra no sentido figurado. O que é esse sentido figurado, Laís? É o sentido que não é real dela, tá certo? Compreendido isso? Então, o que isso tem a ver com inferir sentido de palavra e expressão? Porque as palavras e expressões, elas podem ser empregadas com sentidos diferentes, igual vimos aqui. A palavra cara, isoladamente, sem nenhuma frase ao lado, a gente vai entender que cara é o quê? Rosto. Mas aí, dentro de um contexto, dentro de uma frase, a palavra cara, ela pode assumir vários significados, como cara de rosto, que é o sentido convencional, como cara de pessoa, homem. Então, aqui é o sentido não convencional, o sentido figurado. Esse é denotativo e esse é conotativo, certo? Vamos agora continuar. Então, voltando a isso, sentido conotativo e denotativo. O sentido denotativo é o sentido próprio da palavra, significado original da palavra, sentido real. Vamos ver aqui, ó. Construir um muro de pedra. Minha avó faz um pão salgado delicioso. Vejam, construir um muro de pedra. Muro de pedra. Minha avó faz um pão salgado delicioso. Veja esses dois sentidos. Essas frases foram empregadas nos sentidos reais, mas elas podem ser empregadas no sentido figurado. O que é o sentido figurado? É o sentido conotativo. A palavra adquire sentido de acordo com o contexto. O sujeito interpreta sem o sentido simbólico da palavra, certo? Vamos ver aqui esse exemplo. Vamos. Ela tem um coração de pedra. Pedra pode ser, o coração pode ser de pedra? Não. Então, aqui foi um sentido simbólico, coração de pedra. E o que significa isso? Coração de pedra. Então, é isso, interpretar sentido de palavra e expressão. Eu dizer, o que significa coração de pedra? Uma pessoa dura, uma pessoa que não tem sentimentos. E é um sentido conotativo. E aqui, ó, meu avô era um pão quando era novo. Pão mesmo? Ele era pão de comer? Não, ele quer dizer o quê? Que era um homem bonito, um homem atraente. E esse pão foi empregado nesse sentido, no sentido figurado, dizendo que o avô era bonito, atraente, certo? Sentido conotativo é as palavras sendo empregadas em sentidos que não são convencionalmente usadas. Então, se eu perguntar o que significa a expressão pão quando era novo? Era um pão. Nesse contexto aqui, não é pão de comer, é pão de quê? De beleza, atraente, atração. E esse pedra aqui, coração de pedra, significa que é uma pessoa dura, uma pessoa que não tem sentimentos. Já nesse aqui, esse pedra está se referindo ao muro normal, propriamente dito, o sentido real.
feito de pedra mesmo, material pedra. E aqui pão é o alimento mesmo, a comida. Então, sentido real. Compreendido isso, podemos ir adiante? Vamos lá. Então, como foi explicado, inferir o sentido de palavra e expressão. Então, é pegar uma palavra, uma expressão e ver qual o sentido que ela está sendo empregada de acordo com o contexto. Caro aluno, os textos nem sempre apresentam palavras e expressões em seu sentido literal, ou seja, tal como está no dicionário. Muitas vezes, elas estão no sentido conotativo. O que é conotativo? Vamos ver se vocês lembram o que é conotativo. Hein, gente? Tá aqui de azul. Não, pronto, esse azul. O que é conotativo? Sentido o quê? Figurado. Vou botar de azul também. Sentido. E não foi. Depois a gente. Figurado. Sentido, posso dizer imaginário. Imaginário, certo? Conotativo é isso. Sentido figurado, sentido imaginário. Ou seja, o sentido figurado, como eu acabei de falar. Conotativo é isso. Para compreender o sentido figurado de uma palavra ou expressão, é necessário analisar o contexto no qual está sendo utilizado. O uso do sentido figurado é muito comum na literatura, nas propagandas e anúncios. Para que você compreenda a linguagem conotativa figurada, é preciso que identifique não apenas a ideia, mas também que leia as entrelinhas, ou seja, procure compreender aquilo que não está explícito no texto. Isso exigirá de você uma interação com o seu conhecimento de mundo, recuperando em sua memória informações que você tenha sobre o tema apresentado no texto. Dessa forma, você será capaz de compreender o sentido global do texto, quando a palavra ou expressão está em um sentido conotativo. É necessário, muitas vezes, inferir o seu significado. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações que você já possui, para então se chegar a informações novas que não estejam explicitamente marcadas no texto. Para isto fique claro, observe a questão a seguir. Vamos lá. Questão exemplo. Bons amigos, abençoados os que possuem amigos, os que têm sem pedir, porque amigo não se pede, não se compra nem se vende. Amigo a gente sente. Benditos que sofrem por amigos, os que falam com olhar, porque amigo não se cala, não questiona nem se rende. Amigo a gente entende. Benditos sejam os amigos que acreditam na tua verdade ou te apoiam à realidade, porque amigo é a direção, amigo é a base quando falta o chão. Benditos sejam todos os amigos de raízes verdadeiros, porque amigos são herdeiros da real sagacidade. Ter amigos é a melhor cumplicidade. Vamos lá. No verso, amiga é a base, quando falta o chão. A palavra destacada tem o mesmo sentido de detalhe, ensinamento, local ou suporte. Amigo é a base quando falta o chão. Que é se faltou o chão e ele é a base quando falta o chão. Faltou o chão, né? Faltou o chão para a pessoa ficar lá. Faltou. Ui! Se ele é a base quando falta o chão para a pessoa não cair, isso significa o quê? Que ele é um detalhe? Não, ele é mais do que um detalhe. Já elimino essa. Essa está errada. Se ele vai sustentar a pessoa quando falta o chão, ele é um ensinamento? Não, não é no contexto de ensinamento. Ele é um local? Não, ele não é um local. Ele é um suporte. Aí, só um momento. Ele é um suporte. Se você falou que era D, você acertou. E olha, já passei com tudo e era D mesmo. Acertamos. Vamos lá.
Inicie essa atividade lendo atentamente o texto. Em seguida, leia o comando da questão. Observe que ela pede que você identifique o sentido de uma palavra que está no texto. Nesse caso, é necessário que você faça uma inferência, ou seja, descubra a informação que está sendo solicitada, observando num contexto no qual a palavra foi usada. Em seguida, leia as alternativas, verificando se a informação que a alternativa apresenta está de acordo com o contexto apresentado. Ao fazer essa verificação, você perceberá que a alternativa correta é a D, pois no contexto a palavra base tem o mesmo sentido de suporte, sustentação, já que, segundo o autor, os amigos nos amparam, nos sustenta quando falta o nosso chão. Agora é com você. Resolva as questões a seguir e exercite a sua habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Certo, gente? Então, acertamos a questão exemplo e agora é a vez de vocês. Vocês vão fazer a questão 2. Hoje, vocês vão fazer somente a questão 2 e eu vou enviar para vocês. Amanhã, eu envio a questão 3, ainda sobre esse descritor, o descritor D3, tá certo? E na próxima semana eu corrijo. Então, espero que vocês tenham compreendido. Então, façam as atividades. Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau, tchau, turma!